alma, Senhor, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Queria chamar o irmão Ronaldo aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, no Senhor nosso. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Mais uma noite, irmãos, na presença de Deus. Noite de graça. É noite de bênção. Mais uma noite que o Senhor quer falar aos nossos corações. Mais uma noite que o Senhor quer, irmãos, curar os nossos corações. Amém, Jesus. Porque constantemente, irmãos, nós precisamos de cura. Porque a nossa vida constantemente ela é assolada. Ela é muitas vezes, até assim dizendo, devastada por tantos acontecimentos que nos vêm. E só Deus, irmãos, só Deus é capaz de segurar essa estrutura aqui, ó, humana e espiritual. Essa estrutura humana e espiritual que me escuta, só Deus é capaz de sustentar. Só Deus, irmãos, é capaz de manter de pé, mediante tantos acontecimentos que nos vêm. E a Virgem Maria, ela nos ensina muito bem isso, né? Vendo seu filho crucificado, vendo seu filho escarnecido, ela permaneceu de pé aos pés da cruz. Sei, irmãos, que é difícil, até para aqueles que estão vivendo isso, né? É muito difícil, mas nós somos capazes em Deus de permanecer de pé, como Nossa Senhora, aos pés da cruz. Ela é espelho, ela é referência, ela é mãe, irmãos. Mediante aos acontecimentos da cruz, ela estava de pé, irmãos, de pé firme, mesmo vendo tudo do contrário, mesmo vendo o seu filho torturado, ela estava de pé. E é assim que o Senhor nos quer. Não sei como está a sua vida, não sei o que você tem vivido ou passado, mas olhe para Nossa Senhora, olhe para Maria, olhe para a referência e peça ajuda a ela, que eu tenho certeza, irmão, que o Senhor vai nos pôr de pé nessa noite. Amém? Você que tem a palavra de Deus, eu convido você a abrir o livro do Êxodo, no capítulo 13, versículo 17. A página é a 113 da Bíblia Ave Maria. Livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Enquanto os irmãos procuram, eu vou lendo o texto. Diz assim: primeiras etapas. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, mais curto, pois disse: no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Vou repetir mais uma vez. Talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Versículo 20. Tendo partido de Sucote, acamparam em Etão, na extremidade do deserto. Versículo 21. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los, de sorte que podiam marchar
de dia e de noite. 22. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vou ler mais uma vez o 22. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Veja, irmãos, como a gente está diante de um Deus que é tremendo. Vai dizer o texto, o prefácio, né? Primeiras etapas. Seriam, irmãos, os primeiros passos do povo de Israel fora do Egito. Seria a primeira fase da vida do povo de Israel longe da escravidão. Israel ficou 400 anos preso, escravos, oprimidos pelo faraó, sem ter uma saída, aparentemente dizendo, né? O povo era escravizado lá, irmãos. Trabalhava duro para não ter nada. Mas Deus viu o clamor do seu povo. Deus escutou o clamor de Israel, irmãos, e libertou o povo da escravidão do Egito. Veja como é interessante. Deus não fica sem ouvir o nosso clamor. Os ouvidos de Deus não estão fechados para aquilo que nós, irmãos, clamamos. Deus está ouvindo. Foi 400 anos, mas foi 400 anos de clamor dentro do Egito. E Deus escutando, até que Deus vem em socorro do seu povo. Quero dizer para você que me ouve nessa noite, irmão, o seu clamor não é em vão. Glória a Deus. Por mais que tudo não está de acordo, assim dizendo, por mais que tudo está, irmãos, contrário, por mais que a sua visão não seja aquela que você queria contemplar, o seu clamor, Deus está ouvindo. Sei de pessoas que tiveram percas, irmãos, e como é difícil. Mas este é o momento, irmãos, de fazer o clamor ao Senhor, de continuar esse clamor. E pode ter certeza, eu quero dizer para você, irmão, que está na dor, o Senhor vem em socorro à tua dor nessa noite. O texto vai dizer aqui, ó, tendo o faraó deixado partir o povo de Deus. Olha, irmãos, como é interessante, o faraó deixou partir o povo. Porque ele não aguentou, ele não suportou, a mão de Deus pesou sobre o Egito. Na 10ª praga, quando Deus feriu os primogênitos do Egito, ele falou, não, eu não aguento, pode libertar, tira esse povo daqui. Mas veja como é interessante, a mesma hora que o faraó libertou, ele voltou atrás, irmãos, e voltou a perseguir Israel. Voltou a perseguir o povo de Deus. O povo que estava livre, irmãos. O povo que estava livre da escravidão. Voltou a ser perseguido por Israel, pelos egípcios, pelo faraó. O povo que não tinha nem acabado ainda, irmãos, de ser curado das suas marcas, das suas dores, volta a ser perseguido. Veja como a nossa vida é, como a nossa vida pode mudar, irmãos, do dia para a noite. E muitas vezes na nossa vida a gente vence uma situação, a gente vence um combate, a gente vence uma luta, quando a gente menos espera, irmãos, vem outra coisa. Quando a gente menos espera que aquela cicatriz está sarando, que aquela dor está sendo curada, irmãos, vem outro acontecimento, e aquela ferida é cada vez mais aberta. Veja, o povo de Deus achava que ia ter paz, que estava tendo paz, melhor dizendo, né? Saímos da escravidão, saímos da opressão, mas o faraó volta, irmãos, a perseguir. Veja como a nossa vida é, irmãos. Veja como a nossa vida pode ter reviravoltas. Veja como a nossa vida pode ter voltas, idas e voltas, irmãos. Talvez você que me ouve está nesse processo, irmão. Você está superando uma cicatriz, você está superando uma dor, você está superando um momento difícil, mas
quando você menos espera, outra coisa acontece e só aumenta a sua dor. Mas, irmão, não se engane. Deus está no controle. Veja, Deus tirou Israel do Egito, irmãos, para o deserto, para ser curado. É o processo. Por isso que vai dizer primeiras etapas. Israel ia começar a passar por fases, mas no deserto, irmãos. Quero dizer para você que me ouve, o buraco que foi aberto dentro de você, a ferida que foi aberta dentro de você, irmãos, Deus tem bálsamo, Deus tem cura para essa ferida nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Entenda bem uma coisa, o Deus que tirou Israel do Egito e levou para o deserto, esse Deus não se esqueceu de Israel. Os olhos de Deus estavam na caminhada, na peregrinação de Israel no deserto. Quero dizer para você que está na dor, irmão, para você que está no luto, para você que está em lágrima, nessa caminhada no deserto, porque o deserto simboliza a vida, a nossa vida. Você está nesse processo, irmão, de cura, e eu tenho certeza que o amor de Deus vai curar você nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, como o amor de Deus foi grande com Israel, mesmo no deserto. Mesmo o faraó voltando a perseguir, irmãos, mesmo o faraó voltando atrás, indo atrás do povo de Deus, o povo de Deus estava em segurança. O povo de Deus estava protegido, porque o próprio Deus caminhava à frente do povo. Irmãos, olha que interessante que o texto vai dizer. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Irmãos, os filisteus eram inimigos mortais de Israel. Israel sempre entrou em confronto com os filisteus durante a história. Davi, irmãos, foi o rei Davi que venceu os filisteus. Mas eles eram inimigos mortais de Israel. E Israel ia ter que passar bem, irmãos, na terra dos filisteus. Uma coisa que nós precisamos entender, irmãos, não é nós que escolhemos o caminho. É Deus que escolhe o caminho por onde temos que passar. Porque se eu escolher, irmãos, o caminho que eu fizer, irmãos, é o caminho que vai se tornar mais difícil. É o caminho que vai se tornar mais duro, porque foi o caminho que eu escolhi, não que Deus escolheu. Por isso Israel entendeu, eu preciso ir pelo caminho que Deus quer me levar. Entenda nessa noite, por mais duro que esteja sendo, esse é o caminho que Deus está te conduzindo e você não vai morrer, você não vai perecer nesse caminho, porque é o próprio Deus que está te conduzindo. Glória a Deus. Entenda isso, irmãos. Eu não posso andar sozinho porque eu sou fraco, irmão. E a vida é difícil. Se eu escolho, irmão, andar com a minha própria força, ela é limitada, ela se cansa, irmãos. Ela se esvazia, ela se esgota. Mas se eu fizer o caminho que Deus está me conduzindo, esse homem que é fraco, esse homem que é limitado, irmão, se torna um homem forte, porque Deus está conduzindo. É Deus que está firmando os meus passos. É Deus que está firmando os meus caminhos. Por que Israel, irmão, se deixou conduzir por Deus? Porque os seus passos naquela areia quente do deserto era conduzida pelo Senhor. Deixa Deus conduzir você nessa noite, irmãos. Nesse deserto que é a vida, irmão. Veja, o deserto de dia é muito calor, chega a 60 graus. À noite é muito frio, chega a zero, abaixo de zero, irmãos. E Deus conduziu o povo por esse caminho. Sim, era o caminho mais longo, irmãos.
Era o caminho mais difícil, mas era necessário para que Israel amadurecesse, para que Israel crescesse, para que Israel criasse casco, irmão, para que Israel criasse vigor. Era necessário fazer essa caminhada. Porque, irmãos, o caminho mais curto é o caminho que não tem esforço. É o caminho que não tem sacrifício. É o caminho que não tem propósito. É o caminho que não tem compromisso. É o caminho que não tem perseverança. Esse é o caminho mais curto, irmãos. E às vezes nós queremos escolher, cair nessa tentação de escolher o mais curto, achando que vai dar certo, mas não vai. Porque o caminho mais curto não vai me dar, irmãos, vigor. O caminho mais curto não vai calejar, irmãos, os meus pés. O caminho mais curto não vai me amadurecer. Ao contrário, vai me enfraquecer mais. Porque é o mais fácil, não tem luta, não tem combate, não tem esforço. Agora o caminho mais longo, irmão. Esse é o caminho, irmão, porque tem propósito. Tem esforço. Tem compromisso, irmãos. Tem foco, tem meta. Tem, irmãos, estratégia. O caminho longo parece ser, a olhos humanos, aquele que não é o caminho, mas é o caminho, irmão. O povo precisava, irmãos, ir por esse caminho, porque o povo ainda trazia, irmãos, as fraquezas do Egito. Trazia as dores do Egito. E Deus sabia bem, irmãos. Deus sabia que o povo não estava preparado para entrar numa luta, para entrar num confronto. Quero dizer para você, Deus sabe, irmãos, quando eu e você não estamos preparados para a luta, para um confronto, para uma guerra, Deus sabe. Por isso Ele nos leva para o caminho mais longo, para sermos preparados. É isso, para sermos preparados, irmãos. Deus está nos preparando, irmãos. O tempo que estamos vivendo, tanta coisa acontecendo no mundo, esse vírus, o Senhor está nos preparando, o Senhor nos está forjando, irmãos, como um ferro que é jogado lá no forno, irmão, para ganhar temperar. Deus colocou eu e você nesse deserto da vida para nos dar temperar, irmãos. Às vezes é aquecido, aquece mesmo, a prova esquenta, a tribulação se levanta, irmãos, mas eu e você estamos sendo preparados. E eu quero dizer para você que no deserto, homem de Deus, mulher de Deus não morre, irmão. Amém, Jesus. Porque está criando força, está criando, como diz lá Ezequiel, músculo, carne, irmãos. Não pense em você, porque você está, irmãos, nessa prova, nesse vale, nesse medo, nessa tristeza, você vai morrer nele. Não, você não vai, irmãos. Porque aqui há uma diferença. Não foi o povo que escolheu caminhar sozinho. O povo escolheu ser guiado por Deus. Para você, irmãos, que tem escolhido caminhar sozinho, aí é mais difícil. A primeira armadilha, irmãos, na primeira dificuldade, no primeiro problema, você não vai suportar. Você vai questionar. Veja, quando nós não entendemos que a vida é um processo, que a vida é cheia de fases, irmãos, nós vamos questionar. Entenda que Israel não questionou. Senhor, pelo curto, está logo ali. Como diz os mineiros, está logo ali. Por que não curto? Por que dá toda essa volta? Porque, irmãos, quem escolhe o caminho longo, escolhe, irmãos, o caminho da eternidade. O caminho longo é o caminho da eternidade, irmãos. Agora, o caminho curto nos traz facilidades. Perceba que uma pessoa, quando ela encontra facilidade, ela não quer lutar.
ela vai se acostumar com a facilidade. Então ela não vai se esforçar. Ela vai se acostumar, irmão, com o fácil. Com aquilo tudo na mão, né? Como diz as pessoas que é tudo na mão. A pessoa que escolhe o caminho fácil, aquele que quer tudo na mão, não faz sacrifício. Mas quem escolhe o caminho longo, irmãos, sabe qual é o seu destino. Quem escolhe o caminho longo, irmão, tem foco, porque sabe que no final do caminho longo tem eternidade. Deixa Deus curar você nesse caminho, irmão, nesse deserto. Deixa Deus curar suas feridas, deixa Deus curar suas machucaduras dessa noite. Talvez você que entrou em questionamento com Deus por tantas situações. Queria dizer algo para os irmãos essa noite, algo que eu ainda não tinha dito ainda. Faz 3 anos que eu e a minha casa estamos passando por um tempo de prova. Em 2018, a minha esposa perdeu seu pai. Em 2019, irmãos, eu e ela temos, né, um grande sonho de ter filhos, de ser pais. Quando foi no mês de setembro de 2019, minha esposa me pega de surpresa e me dá uma notícia que nossa, não tem como descrever qual foi a minha reação quando ela falou que estava grávida. Irmão, minha reação foi, nossa, não tem explicação. Aquela primeira notícia, né, você vai ser pai. Só que algumas coisas aconteceram no percurso, né? A gente foi até o médico, fizemos o primeiro ultrassom. A médica falou que estava de 6 semanas. Já era para ver o bebê, o feto, né? Só que não dava para ver. Falou, volta daqui a 14 dias. Talvez a gente consiga ver. A gente esperou, um pouco ansioso, né? 14 dias voltamos ao hospital, irmãos. Fizemos o ultrassom. O papai virou para nós e falou, olha, já era para ter visto. Deve ter acontecido alguma coisa. Ele falou, ó, passa com a médica. E a minha esposa foi, passamos com a médica. A médica foi bem clara conosco. Olha, a criança infelizmente não se desenvolveu no útero. Vocês perderam a criança. Irmãos, foi muito difícil para mim. Não foi fácil, era o primeiro filho. Para mim e para minha esposa não foi fácil. Mas, irmãos, como eu vi o carinho de Deus, como eu vi, irmãos, o auxílio de Deus nesse tempo, sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa. Hoje nós podemos dizer para vocês que superamos, irmãos. Sim, essa perca não foi fácil. Essa ferida foi cicatrizada. E continuamos a esperar em Deus. Veja, irmãos, como é a nossa vida. Era um sonho. Mas Deus sabe tudo, irmãos. Já temos um anjo no céu. Não está aqui, está no céu, está na glória. Em 2020, aqui todos os irmãos sabem, a minha mãe pegou o Covid, irmãos, ficou 14 dias na UTI. Minha mãe, irmãos, literalmente é um milagre. Tenho certeza que Deus tem algo na vida da minha mãe. Só posso dizer isso para os irmãos. Deus tem algo ainda para escrever na vida dela. Só posso dizer isso para vocês, que ela é um milagre. 50% do pulmão perdido. Ainda ela trazia as cicatrizes do fumo no pulmão, que agravou mais ainda o caso dela. Irmãos, e Deus foi lá e trouxe ela. Não tem como explicar isso. Como o Divaldo disse a semana passada, é mistério. Está escondido, irmão. É mistério. Não sei. Só sei que Deus ainda tem algo para fazer. Irmãos. Ainda em 2019, meu pai vem de Minas Gerais, irmãos, para minha casa com diagnóstico de câncer. O médico, liguei para o médico em Minas, o médico falou, olha, precisa urgente para São Paulo, aqui não tem tratamento. Meu pai vem para minha casa, irmãos. Meu pai ficou 1 ano e 3 meses com a gente. Meu pai fez a primeira cirurgia no maxilar, da boca, né? Os médicos falaram que o tumor era benigno, não tinha nada, mas meu pai continuou sentindo dores no pescoço. Então meu pai fez um exame no nariz, que deu uma lesão, irmãos. Levamos para o médico, o médico falou, ó, é câncer, ixi, precisa operar urgentemente, não tem nem como fazer químio agora.
Meu pai operou, irmão, tirou um tumor gigante da garganta. Meu pai perdeu a fala. Queria dizer algo para os irmãos. Meu pai, irmãos, onde chegava, contagiava. Meu pai era assim, contador de história. Sabe onde uma pessoa que aonde ela chega, ela faz amizade? Meu pai era assim, irmãos. Meu pai gostava muito de cantar. Olha a reviravolta, irmãos. Meu pai hoje não pode falar. Mas Deus poupou a vida do meu pai, irmãos. Meu pai está vivo. Por que eu estou contando isso para os irmãos? Porque todos nós estamos expostos nesse deserto que é a vida, irmãos. Como diz o irmão Edivaldo, irmãos, nós estamos aqui e vamos ser atingidos, irmãos, de alguma forma, de algum jeito. Mas a nação de Israel, mesmo no deserto da vida, mesmo caminhando no sol escaldante, no frio da noite, irmão, experimentava Deus. Experimenta Deus nessa noite, irmãos. Independente do que você está atravessando, eu sei que é difícil, não é fácil, mas experimenta Deus. Deixa Deus conduzir você. Não caminha sozinho. Não escolhe caminhar sozinho. Deixa Deus caminhar com você, abençoado. Que você vai ver como vai ficar, irmãos, mais fácil, mais suave. Eu tenho certeza que Deus essa noite está carregando muitas pessoas no colo. Olha o que diz a parte B. Talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Irmãos, Deus sabia que se o povo fosse para o combate, eles iam voltar para o Egito. Então Deus disse para o povo: deixa que eu conduza vocês. Deixa que eu carregue vocês no carro. Quero dizer para muitas pessoas essa noite, irmãos, que está na dor, que está com a cicatriz, irmãos. Você não está em condições de luta. Você não está em condições de combater. Você não está em condições, irmãos. Você não tem força. Então, para você que está nessa condição, deixa Deus carregar você no colo. Deixa Deus curar suas feridas. Deixa Deus curar sua alma. É você que não está em condição de combate. Você não está em condição de luta. Por aquilo que você está atravessando, por aquilo que você está vivendo. Então descansa em Deus. Eu quero dizer para você, descansa em Deus. Israel sendo conduzido pelo deserto, estava descansando em Deus, deixando Deus fazer, deixando Deus conduzir. Quem abriu o caminho era Deus. Quem trazia sombra no calor do deserto era Deus. Quem aquecia no frio do deserto da noite era Deus, irmãos. Então, para você que está nessa condição, descansa em Deus essa noite. O texto continua dizendo: por isso Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Irmãos, olha só como é Deus. Tirou do Egito, conduziu pelo deserto e fez o povo dar uma volta, irmãos. Imagina o povo caminhando para o deserto e vendo só areia. Só areia. Por onde o povo andava, o cenário era o mesmo, nada mudava. Acho que o povo pensava assim: nossa, parece que nós já passamos esse lugar. Porque por onde eles andavam, era o mesmo cenário, era a mesma imagem, irmãos. Mas Deus tinha um propósito nessa volta. Deus tinha, irmão, propósito nessa volta. Era uma volta de cura. Era uma volta de libertação. Era uma volta para trazer força, para trazer ânimo para o povo. Quero dizer para você que está como Israel, talvez dando volta, irmãos. Você não vê nada mudar. O cenário é o mesmo. A imagem é a mesma. Nada mudou, irmãos. Você está como Israel, dando volta, sem ter um rumo. Mas eu quero dizer para você que o Deus que colocou Israel nessa volta era o Deus que iria tirar Israel, irmão, desse deserto.
Israel foi para o deserto para chegar em Canaã. Foi necessário dar a volta, irmão. Talvez você esteja, repito, como Israel, dando volta, não vendo nada. Quero dizer para você, Deus está trabalhando, irmão. Deus está cuidando. Aquilo que você não está vendo, Deus está vendo por você. Quero repetir mais uma vez, olhando, irmão, para você. Aquilo que você não está vendo, aquilo que você não está enxergando, Deus está vendo por você. É o próprio Deus, irmão, que está cuidando. É o próprio Deus que está traçando o caminho para você. Entenda bem isso, amado de Deus. Talvez as coisas afunilou para você. Talvez você, como se você estivesse dentro de um funil. O Deus que colocou foi o Deus que tirou Israel. O Deus que nos coloca, irmão, é o Deus também que nos tira. Tenho certeza que no fim dessa volta você vai sair curado. No fim dessa volta você vai sair restaurado. No fim dessa volta você vai sair transformado pela graça de Deus. Israel passou, irmãos, por essa volta. Israel chegou a Canaã. Eu queria encerrar com o versículo 21 e 22. Olha o que diz. O Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiá-los, de sorte que podiam marchar o dia inteiro. Irmãos, quando Israel olhava para frente, só via deserto. Parece que não tinha esperança. Mas quando Israel olhava para cima, irmãos, e via a nuvem, eles viam Deus. Tinha sombra, tinha descanso, tinha esperança. Porque é o próprio Deus que guiava Israel na nuvem durante o dia, irmãos. E na noite, no frio do deserto, com uma coluna de fogo, Deus aquecia Israel. Quero dizer para você, Deus está aquecendo você nessa noite. Deus está aquecendo o seu coração nessa noite, irmãos. Deus tem cobertor para você. Deus tem sombra para você no calor do deserto da vida. Do que habita sobre a proteção do Altíssimo. Do que habita sobre a sombra do Onipotente. Eu queria finalizar essa pregação com o último versículo, versículo 22. Nunca a coluna de nuvem deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Irmãos, Deus nunca deixou de preceder o povo de Israel. Vou resumir para você, a presença de Deus foi aonde o povo foi. A presença de Deus estava onde o povo estava. Quero dizer para você que você aí, a presença de Deus estará com você todos os dias da sua vida. Isso é fé, irmãos. Isso é crer. Então creia nessa noite e guarde essa verdade no seu coração. Deus nunca vai deixar você sozinho. Ele sempre estará com você. Amém? Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, põe a mão no seu coração nesse momento. Essa canção no meu coração. Nessa canção eu quero pedir a Jesus que venha nos tocando, nos curando. Não sei como que está aí dentro do teu coração, mas o Ronaldo falava muito aqui, deixa Jesus curar suas feridas, suas dores, suas preocupações. Ele é o caminho. O Ronaldo disse aqui o que ele passou na casa dele é só pela graça, só pela misericórdia de Deus. Eu não sei o que você tem passado aí. Não sei como que você está aí do outro lado, qual é a tribulação, qual é a prova.
Mas existe um Deus que está conosco. Existe um Deus que está no caminho. Existe um Deus que está aí na tua casa, junto com você nesse momento. Existe um Deus que é a nossa força. Põe a mão no teu coração, cante essa canção, faça dela a tua oração. Eu sou o que sou, sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Deixa Jesus tocar. Eu sou o que sou, Ele é o caminho. Sou um Deus de amor. Estou aqui pra te curar. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, as dores e o teu coração. É o Senhor falando, vem a mim, dá-me tuas tristezas, as dores e o teu coração. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. É Ele. Te amo, és precioso, teu nome gravado está em minhas mãos. Olha o que diz essa canção. Vem a mim, porque Ele é o caminho, meu irmão, minha irmã. Vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores, o teu coração nesse momento, meu irmão e minha irmã. É o Senhor pedindo para você, dá a Ele tudo que está aí dentro do teu coração, dá a Ele os seus medos, suas preocupações, suas angústias, tudo que está aí dentro, porque Ele é o caminho, meu irmão, Ele é o caminho, minha irmã. Senhor, nesta noite, nesse momento, nós queremos, Senhor, seguir a Tua presença, te seguir, Jesus, porque sozinho nós não conseguimos, sozinho nós vamos desistir. E o Senhor mesmo fala nessa canção, vem a mim, dá-me tuas tristezas, tuas dores, teus medos, teu casamento, teu desemprego, tudo que está dentro do teu coração, dá a Deus, meu irmão, entrega tudo para Deus, porque Ele sabe tudo, Ele está no controle de tudo, meu irmão. Sozinho você não consegue, sozinho você vai desanimar, sozinho você vai desistir, meu irmão. Peça ao Senhor nesse momento, que venha mesmo ao teu auxílio, que venha ao teu encontro nesse momento, nesta noite. Vem, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o caminho. Sozinho nós não conseguimos, sozinho nós vamos desistir, sozinho nós vamos desanimar, sozinho nós vamos, irmãos, murmurar, sozinho nós vamos. Sabe o que vai acabar acontecendo? Nós vamos desistir. Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir, como o irmão pregou aqui. Deixa o Senhor nos conduzir, deixa Deus nos conduzir, deixa Jesus te conduzir, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Aleluia. Vem, Espírito, vem, Espírito, peça. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Peça auxílio ao Espírito Santo, vem, Espírito, vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu
eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Sozinho você não consegue, meu irmão. Cante. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Olha agora nesse momento. Sozinho eu não consigo, Jesus. Tu és o caminho, Senhor. Tu és. Nós não queremos tirar os olhos de Ti, Senhor. Nós não queremos, Senhor. Mesmo que venham as dificuldades, como o Ronaldo passou na casa dele, mas ele não saiu do caminho. Nós não podemos desistir, nós não podemos sair do caminho, mesmo diante das provas, mesmo diante das dificuldades. Não sei o que você tem passado, meu irmão, mas não desista. Que o Espírito Santo venha te conduzir, que o Espírito Santo venha te dar força, que o Espírito Santo venha nos dar coragem, que o Espírito Santo venha nos dar ânimo. Meu irmão, pelo que o Ronaldo passou na casa dele, com a Valéria, se não for o Espírito Santo, se não for a graça de Deus, tudo que eu passei aqui na nossa casa, aqui na minha casa, quando Deus levou o meu irmão, foi muito difícil para nós. Ah, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, mesmo diante das dificuldades, eu vejo, meu irmão, e veja também a misericórdia de Deus. Olha o que a família Braga está passando. Se não for a misericórdia de Deus, meu irmão, nós não suportamos, nós desistimos, nós abandonamos, nós murmuramos. Eu não sei o que você tem passado aí do outro lado, meu irmão e minha irmã, mas que a graça de Deus possa te conduzir, que a graça de Deus possa te fortalecer, que a graça de Deus possa invadir a tua alma a cada instante, a cada momento. Hoje eu fui lá no velório de São Jurandir. Eu não tive palavras para dizer para Luzenira, para sua família. O que eu vou dizer? Não pude dizer nada, somente orar e pedir que a graça de Deus o sustente. Eu não sei o que você tem passado aí do outro lado, mas eu só quero pedir a Deus que te sustente. Só quero pedir a Deus que seja a tua força. Só quero pedir a Deus que encha você da tua graça e do teu amor. Só quero pedir isso ao Senhor nesse momento, nesse término desse louvor. Eu só quero pedir a Deus que Ele te conduza, que Ele te guia e que você não saia do caminho, que você persevera, meu irmão, persevera, minha irmã, persevere e não desista. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É Ele, meu irmão. Tudo nós passamos pela graça de Deus. É verdade, só a tua graça. Se não for a graça de Deus. Só a tua graça. Se não for a misericórdia de Deus. Só a tua graça, Senhor. Como diz aquela canção, quero cantar só o refrão. Guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Cante, guia-me, guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. É isso, Jesus. Guia-nos, leva-nos, conduze-nos por tuas veredas. Meu irmão, Deus abençoe você que participou desse louvor conosco. Graças a Deus estamos aí em quase 145 famílias rezando. Deus seja louvado pela tua vida, pela tua família. Todos os dias nós rezamos o terço, à noite, às 21 horas o terço mariano. Às 3 horas, quando dá certo, eu rezo o terço da misericórdia, pela página do grupo de oração.
Temos também um canal no YouTube aí, está em cima aí no link. Se os irmãos puderem, segue lá a página do YouTube. Ainda está lá o meu nome, mas eu vou mudar ainda. Do grupo de oração Maria Mãe da Igreja. E se Deus quiser, logo vamos fazer o louvor pelo YouTube. Vamos fazer nossos momentos de oração pelo YouTube. É os meios que nós temos de evangelizar. Por enquanto não podemos ir para a igreja. Dia do louvor, não sabemos quando vamos voltar. Mas eu quero pedir a você, não desista. Persevere, meu irmão. O Senhor é o nosso caminho, a verdade e a vida. Fique na paz. Vamos permanecer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Cante mais uma vez. Guia-me, guia-me, leva-me, conduza-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Cante, guia-me, guia-me por tuas veredas. Guia-me, leva-me, Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser, meu irmão e minha irmã.